Eco Jorge, Ageina Bobô, bom dia de negócio para todos, dia de Agé, Ageuma, Majen Querer, Ajen Sokun, Ajen Sodê. Vamos falar sobre o Oriki do ano. Oriki do ano, o ano é destinado a Exu, então sempre se vai dizer Exuri Somi, Exuri Sonon, Exuri Sonré, Exu faça-me melhor, Exu faça você melhor, faça a minha cabeça ser melhor. Né? Ah, esse seria o Oriki do ano. Ofó, palavra mágica. Isso é um pouco mais delicado. Cada casa vai eleger através do jogo um ofó que será dito pelos seus iniciados e pelos seus iaôs, os ebon, né? As pessoas que têm o loiê, o joiê na casa, joiê alegria, né? Eu tenho alegria, eu tenho alegria, né? Que tem um oloiê nas suas casas de santo, né? Vão eleger para cada lesse um ofó. Ofó, palavra de poder, palavra de axé, e isso será transferido por seus iniciados conforme a sua capacidade de absorção, o Iaô, o Abian mesmo, né? Ele está sob a proteção daquela casa. O que tem Odum Etá, o Odum Medjé, o que tem Odum Cá, o que tem Mucanlelogum, ou apenas o protegido daquela casa, né? Após ser feito as limpezas de início de ano, muita gente diz limpeza de fim de ano, outros dizem limpeza de início de ano, cada casa com sua sentença. Então, o Fó é um conjunto de palavras, um conjunto de frases, muitas vezes, com efeito de produzir o axé para aquela pessoa, particularmente, ou para um grupo, ou para um ebé, ou para um lesse inteiro. Quem define o ofó é o bale, o sacerdote daquela casa. Então, assim, tem pessoas que não têm ligação com um determinado lesse, e essa época é muito comum a gente ver essas pessoas buscando, né, ter mais ofós para o ano. O ofó do outro vai ser melhor para mim. Tenho da minha casa, tenho do meu ebé, do meu grupo, né? E mesmo assim eu quero o do vizinho. Nesse ano de Exu vai acontecer muito disso. Né? No tom, em Pataqui, Fá, num conto de Fá, nos oriquis de Fá, conta que o Coron chegou em oitavo, Ojó, chegou em oitavo lugar na Terra. Quem chegou em primeiro foi o Ogbé. Ogbé, que trouxe Ejelaxé e Borá, que trouxe outras quantidades, mas assim, depois veio de Ogbé, veio Oxê, e assim foram chegando, mas estamos falando sobre Odum e Exu, ano de Exu. Né? Quando Ogbé chegou na Terra, ele não, ele é muito infantil, muito primitivo, e ele não reconhecia as coisas como se elas fossem originais daquele estado que elas se encontravam. A água se transformou em vapor, o vapor se transformou em chuva,
a água se transformou em gelo. O Crã modifica os estados naturais das coisas e essas coisas têm a necessidade de retornar a serem o estado real dela, né, para o propósito que foram criados, assim criando movimento. Vamos dizer que Exu não gosta de chuva, Exu ajudou o Karan, que representa Exu, né, é uma das outras formas, nos orins e pataquis de se falar sobre Exu, e a horda de Exu, existe N caminhos, existe N caminhos. Existem centenas, manadas, milhares de caminhos de Exu. Né? Porque cada situação que Exu executou uma determinada tarefa, ele recebeu um loie, um oruco, um nome, que também é chamado caminho, mas é o mesmo Exu. Exu, energia primordial das coisas, que daí nessa transformação, nesses caminhos, ele recebe os nomes. Aqui no sul, chamam Agelu, ou Agelu, o Exu de dentro de casa, o Exu da água, o Exu doce, Baradoce, muitas vezes dizem, né? Baradum, se fosse trazer para o Yorubá, Baraadum, ou Baraoni Odum, Adum, Alaadum, aquele que pertence-lhe à doçura, o mel, pela ligação com os orixás de água, né, ou com as iabás. Mas existe uma qualidade, um caminho, chama Igelu, que seria o primeiro Bara depois de Elegbara, o senhor que contém o poder. Que poder é esse? O poder de mudar as coisas, de transformar as coisas. Elegbara, aquele que modifica as coisas dentro de nossa casa, ou o senhor que possui a capacidade de proteção ou de modificação dentro de um determinado ebé, um lesse, né? E depois seria o Igelu, muito agressivo, muito rudimentar, primitivo, comparado, muitas vezes, aqui no Rio Grande do Sul, com o Exu Lodê, Bará Lodê, Eleg Bará Lodê, Senhor Guardiões das estradas e das entradas de cidade, consequentemente das portas de nossas moradas e lesse. Em África existe esse caminho de Exu, aonde ele vive na entrada. Existe um Iton que conta sobre ele, né? E conta sobre Makindê, sobre como Darã, Mirá e assim por diante. Mas isso não é o momento agora, é só, vamos falar de Oriki, Ofó, Iton, o Iton é o que eu estou falando agora, né? E o Adimun, que seria a oferenda, que é deste Odum Nieshu. Essa foi a pergunta que eu recebi e achei muito pertinente, né? Então, nesse tom, Exu, que tem esse poder, constrói todas essas coisas e desconstrói todas essas coisas, trocando as coisas de lugares, as coisas sentem necessidade de retornar ao lugar de origem, para aquilo que elas foram criadas, assim cria o movimento. Né? O ofó que eu ouvi assim, a boca pequena, né? Que Exu mata um pássaro hoje com a pedra que só jogará amanhã. Exu, quando sentado, é de altura de uma casa. Quando de pé, ele não atinge a altura do fogareiro, que é em cima da mesa. Exu irado deita-se na pele de uma formiga e assim faz e desenvolve o seu trabalho. Exu, quando triste,
pisa em uma pedra e essa se põe a sangrar. Exu, que troca as coisas de lugar, a noite pelo dia, tira a mulher da cozinha e bota na fazenda. Tira o homem da fazenda e da guerra e bota a cuidar das crianças e dentro da cozinha. Exu que usa um estranho chapéu, de um lado preto, de um lado vermelho. Caminhando pela estrada, cria o desgoverno entre os dois lados. Exu que vai e Exu que retorna. Exu, Senhor que distribui as palavras pelo mundo. Então, esse Ofó, né, é bem interessante, porque ele tem uma análise bem profunda. E então, falamos do Orim, falamos do Ofó, falamos do Iton, que de Ocoron, que veio em oitavo lugar, para o Aie, e assim trocando todas as coisas de lugares, fazendo com que se reiniciasse o movimento. Um pouquinho. Super pai. Eu normalmente, porque o super pai é o super-homem, né? Um homem de aço. Daí eu digo, sou um pai de ferro, um pai de bronze, um pai de cobre, um pai de aço, um palhaço. Né? Então voltamos ao Iton. Exu cria o desgoverno, troca as coisas de lugares para que as coisas insatisfeitas retornem ao seu lugar de origem, assim criando o movimento. Exu, pedra que está no caminho, a qual se tropeça para que se vá para frente. Muitas vezes, Exu proporciona ao humano um obstáculo, ou ele tropeça nele, ou ele pula sobre ele para conseguir se tornar melhor. Assim vemos também no Igberagba, palavrinha interessante, Igberabá. Igberagba é orgulho. Se orgulhar de algo é louvá-lo superlativamente. Quer dizer, você se preenche de contentamento por ter executado uma tarefa ou executado um grande feito. Esse é o Igberabá bom, o orgulho bom. Como a gente ouve no Iton de Olodumare, né, Olodumare Sheda Orum, ou Olodumare da Orum, Puim Messa Orum, e divide em 9 Oruns. Né? Isso já foi falado uma outra vez, hoje é só para fazer uma alusão. Então, Olodumare Igberagba, porque ele fez, construiu, né? Ele fez aquilo e ele se orgulhou do seu ato, orgulho bom. Igberagba ruim. Esse é o tropeço da vida. Então, cuidar com o senso de orgulho. Né? O Igberagba, que seja um orgulho bom, construtivo, festivo, alegre e do bem. Né? Esse é a conclusão do Iton do Elegbara, né? Do Odum Kokoron, que veio para o mundo em oitavo lugar, desconstruindo, reconstruindo, mudando as coisas de lugar e ganhando em cada ato que ele executou um nome, que é o que nós conhecemos de caminhos. Né? Então, nos Itons e Pataquis, eles se referem aos Irumolés. Nesses Irumolés, Exu viveu em vários lugares, em várias formas. Mas Exu divindade, ele veio junto com a primeira horda, com Ododua, né, que é sua mãe, e Urumilá, senhor dos destinos e a senhora da criação. Na cabaça Igbadu, cabaça da existência, ali vieram todos os elementos que construíram o nosso plano, o nosso Aie. Né? E
a primeira criação de Yami ou Duduá e Agba foi Exu, que acasalado deu luz a Ibeje, que deu luz a Elamere, o macaco, e que deu luz aos humanos. Então, Exu, Senhor primordial. Por isso se diz que Exu é companheiro dos homens, mensageiro dos deuses, ele tem uma certa afinidade com o humano, porque tem um parentesco. Né? Nós seríamos tipo a humanidade tataranetos de Exu. Então Exu se sente responsável, né? Porque ele é o primeiro e ele que gosta de cuidar. Exu Otani Orixá, Exu inimigo do Orixá. Essa também é uma expressão bem pesada para ibar os orixás, porque as pessoas dizem, ai, Exu é o inimigo do orixá. Não. Exu tem uma afinidade tão relativa com a humanidade que ele muitas vezes, para agradar a humanidade, por ser agradado por ela, ele tenta confrontar o orixá que tem um caminho de evolução espiritual que muitas vezes não é aquilo que a pessoa deseja. E Exu confronta o orixá fazendo que aquela pessoa tenha aquela coisa. O problema é o que a pessoa vai fazer com aquela coisa e de que maneira que ela vai se tornar, sabe? Ele cumpriu a parte dele e o orixá já ficou meio irritadinho, né? Então temos que observar isso também. Exu, Otani Orixá, Exu inimigo do orixá, por isso, porque ele prefere, às vezes, uma agraciadinha a humana. No caminho de Exu Olodiá com Adé, né, ele distribui os cauris de bus, distribui dinheiro, alguns poucos, alguns muitos e alguns nada. Né? Outra questão que me fizeram foi sobre hordas de pandilhas, como se diz, grupos, subgrupos, quadrilhas, de pessoas que vêm ao mundo para fazer o mal. Isso veio junto com os elemerês, num tom de, de um determinado duplo, não vou mencionar agora, que o filho de Obatalá seria instigado e fustigado pelo um escravo que servia ao Obatalá. E ao reencarnar, esse menino veio a morrer, ao reencarnar, ele veio para castigar as famílias, a família do seu pai, por não terem dado o cuidado e o atendimento merecido. Então, isso desenvolve esses grupos, essas situações terríveis, esses ebés do mal, né? Pessoas que se reúnem para produzir o mal. Então, isso vem também disso, emerê. Emerê, nesse caso de Abiku-Emerê, que veio para fazer dano na humanidade, nas pessoas, nas suas famílias, causar vergonha. Às vezes é meio triste o resultado desse Atunuaê, dessa reencarnação, porque as pessoas muitas vezes têm um instinto bom e elas são autodestrutivas, e aqueles que nesse estágio evolutivo reencarnatório estão ali junto com elas, a família, né, querem ajudar de toda forma e acabam se destruindo junto. Então, esse evento de pessoas que autodestrutivas que causam muito mal são sim do Ebel-Orum e espíritos emerês que insatisfeitos vieram para castigar as pessoas a quais eles acharam que deveriam ter dado mais atenção a eles. Por isso, no momento, no instante do tempo, cuide bem de suas crianças, cuide bem de suas mães, pais, velhos, novos, jovens, execute suas responsabilidades, porque muitas vezes o Emerê vem à nossa porta para ser amado. Então, bora lá.
ebó, adimum. Adimum seria oferenda, né? Oferenda, cada casa vai ter o seu ebó do ano. Cada ebé vai ter o seu ebó do ano. E cada neófito, cada abiã, cada iaô, cada ebom terá o seu ebó próprio. Existe o ebó geral da casa, sendo este ebó executado pelo Bale e os seus iniciados e a sua família religiosa. Mas cada pessoa terá o seu. Mas normalmente a pessoa faz o ebó geral da casa, né? Ela é mi e de mu, meu, da casa, é 7 ovos cozidos ou crus, pode ser feita uma limpeza com ovos estourados nos cruzeiros, ou farofa de dendê com os 7 ovos, né? Oti ou miodara, bebida maravilhosa, cachaça, né? Entregue nos cruzeiros, no cruzeiro, toda primeira segunda-feira do mês. É entregue a Exu. Então, esse seria o ebó do ano. Acompanhado com um ecó. Ecó é uma substância mais aquosa, a qual será entregue a Iemoja dentro de casa. Aí vai a água pura, filtrada, de poço, de chuva, cada casa faz do seu jeito. Coco ralado, clara de ovo levemente batida e um pouco de açúcar. Por que não oin? Por que não mel? Né? Porque o irequé, irequé adum, a cana, né? Porque pertence a Exu. E vai se ligar essas duas forças nesse ecó. Tem um cântico, um oriki, que diz Iemonja contar o que, Exuanagu, Iemonja contar o que, Exuanagu. Mas já se joga no oceano, Exu não. Exu é muito bagunceiro. Então esse ebó que é feito, entregue nos cruzeiros, é para que Exu encontre caminho, traga felicidade, se sinta agradado pela gente. E Iemonja não permitindo que ele venha fazer bagunça dentro de sua casa. Né? Então temos ali o oriki, temos o Iton, temos o Ofó, temos o Adimum e temos agora o Orim. O Orim, a qual se manifestou através dos cauris para mim, é Xoxoabé, Xoxoabé, Odará, Coloriebó, Laroie, Odará, Colorieru, Xoxoabé, Xoxoabé, Odará, Coloriebó, Laroie, Odará, Colorieru. Exu traz em sua cabeça a navalha para que nela não possa ser posto pesos que não que o peso sacos se rasgarão, né? Exu não carrega peso, né? E não carrega a morte, né? Carrega a vida. Né? Então, Xoxoabé, Xoxoabé, Odará, Coloriebó. Exu, transformado na cabeça, para não levar saco. Xoxoabé, Xoxoabé, Odará, Colorieru, colori, não leva a morte na sua cabeça. Laroie, Laroie, que essa palavra corra. Corra por aí, corra pelo mundo. Que todos saibam que Exu tem navalha na cabeça para não carregar sacos, não carregar peso, e Exu não carrega a morte em sua cabeça. Tem aquele Orin Miku, Oriki Mikun, que diz: quando vivo, saúde Exu. Quando
queira vida, saúde, Oxum. Quando tiver alegria na vida, saúde, beije. Mas quando a morte chegar, não saúde a ninguém, porque a morte não recebe oferenda e é a dona de todas as cabeças no final. Meio mórbido, né? Mas é por aí mesmo. Então tá, gente. Esse é só uma pinceladinha que um conhecido me pediu sobre isso. E como ele tem ligação, sabe-se lá como, morbidamente, com o Lessie, eu resolvi fazer essa pinceladinha para que as pessoas do Lessie entendam como é que funciona esse babadinho de ebó do ano, orim e tom, ou fó do ano, porque muitas vezes as pessoas vão indo. Qual é a oferenda desse ano, né? E só. Mas por quê? Qual é o sentido? Temos que descobrir o nosso sentido sempre, o nosso porquê e a nossa forma, necessidade e emprego. Um remédio serve para um e muitas vezes não serve para o outro. Então consulte seu babalorixá, seu bale, né? Faça um jogo, veja seu Odu do ano, cada pessoa tem o seu, veja os seus oferendas de cada ano, de como agir, e se não tem como fazer isso, pegue o ofó, o itom do ano da casa em que você está ligado e execute ele com fé. Porque a coisa maior que existe no nosso coração, o maior orgulho que podemos ter é ter nossa fé. Né? Então, africanos e africanas nascidos em todas as partes, de todas as cores, nascidos de todas as cores, soltos pelo mundo, ligados pelo axé, um bom ano a todos.